alegria grande em te ver aqui, Valério. Tudo bom? Oi, bom dia, Mauro. Uma Bom satisfação. dia. A Helenira esteve brilhante. Foi uma. Como sempre, vocês dois. Sensacional. Eu a conheço há muitas décadas, desde que ela era uma É. jovem de 20 anos, já em Santa Catarina, né? Sim. O Devia pai ter dela tem colocado uma dois juntos trajetória. aqui. Devia ter colocado dois juntos. Da próxima vez farei isso. Ele é uma Não, figuraça. nós nos conhecemos pessoalmente há mais de 20 anos e tenho muita admiração por ela. Eu conheço ela pessoalmente há menos tempo, mas eu também tenho grande admiração. Uma batalhadora, uma grande lutadora e uma intelectual orgânica de primeira. Valério, eu ia te chamar, ou te chamei, para fazer uma avaliação do domingo. Mas aparentemente o domingo não acabou. Então eu queria uma avaliação tua em tempo real dessa iniciativa golpista, terrorista, que não cessou, né? Que não cessou. A gente acaba de ver aqui o Rui Costa deu uma entrevista, o chefe da Casa Civil deu uma entrevista à CNN agora de manhã, dizendo que a segurança em todo o país está sendo reforçada, especialmente em Brasília. A segurança está sendo reforçada hoje, porque há convocações de novos atos golpistas terroristas para hoje, em São Paulo, Brasília. Eles estão dizendo que em todas as capitais. É bravata? Não sei. Eu mesmo avaliei na sexta passada que podia ser bravata essa coisa da convocação deles para Brasília no fim de semana e a gente viu no que deu, né? Ontem à noite o Bolsonaro assoprou apito de cachorro, né, e colocou esse post bem incrível, a ousadia deles, colocou esse post no Facebook, ficou 2 horas no ar, depois ele retirou, né, mas um post absurdo, assim, questionando mais uma vez, Lula não foi eleito pelo povo, mas foi escolhido e eleito pelo STF e TSE. Então, eu ia te chamar para avaliar o que foi, mas acho que você precisa avaliar o que foi, o que é, o que está sendo e o que será, né? Porque a gente está em meio à luta. O Vadir Damus esteve aqui mais cedo falando dessa preocupação. Há um clima de tensão grande, helicópteros sobrevoando a Asa Sul de Brasília hoje de manhã, expectativa da chegada do Anderson Torres para a prisão, Bolsonaro dizendo que está voltando no Brasil, gente inclusive preocupada com a volta dele, o quanto isso poderá refortalecer esses movimentos, enfim, cenário muito complexo, Valério, queria te ouvir. Sim, é verdade. Não sabemos. E, portanto, creio que a questão decisiva é manter o máximo alerta. Este é o critério. Sempre há um perigo, quando fazemos a avaliação das conjunturas, que é o perigo da onipotência, digamos assim. A onipotência é a premissa de que nós dominamos, temos todas as informações necessárias para tirar conclusões da dinâmica dos acontecimentos. É uma ilusão da mente humana. A premissa fundamental de uma análise apoiada num método científico é admitir que o conhecimento que temos da realidade é sempre incompleto e, portanto, manter a mente aberta. Este é o meu critério sempre. Eu observo os acontecimentos, tento compreender as contradições, quais são os antagonismos, quais são as dinâmicas e, no mais, manter o pé no chão. Na nossa tradição marxista, chama-se a isso um saudável empirismo leninista. Ou seja, a premissa de que a realidade é sempre mais complexa do que a nossa capacidade de atribuir sentido e, portanto, repito, manter a mente aberta. A mim me parece muito difícil, improvável, mas há margens de incerteza, que a capacidade de mobilização da extrema-direita permaneça mais ou menos intacta depois do acontecimento do domingo. Ou seja, nós estudamos os acontecimentos para colocar um termômetro na realidade e avaliar a relação política e social de forças, e que fazemos em diferentes níveis de abstração. Fundamentalmente, sendo mais concreto, no domingo, a extrema-direita brasileira
protagonizou uma aventura golpista. O que nós tivemos, tecnicamente, foi um movimento de tipo insurrecional que fracassou. E quando isto acontece, muda a relação política de forças, a relação social de forças, e eles estão mais frágeis hoje do que estavam no domingo. Estão na defensiva. E creio que é evidente que a dinâmica de segunda e de ontem confirma que o governo, agora 10 dias depois da posse, saiu fortalecido, ou seja, fundamentalmente o que ocorreu depois do fiasco do levante de alguns poucos milhares, que num primeiro momento teve um sucesso incrível. Eu creio que nós todos ficamos estupefatos diante da espantosa facilidade com a qual alguns poucos milhares de pessoas, talvez não menos do que 5 mil, mas seguramente não mais do que 10 mil pessoas, o que na escala da sociedade brasileira é muito pouco relevante, é uma manifestação muito minoritária, conseguiram invadir o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. É evidente que esta armação foi orquestrada, havia um plano político. Não podemos atribuir outro sentido senão aquilo que eles próprios diziam. Eles diziam intervenção federal, o que eles diziam era era uma exigência às Forças Armadas para que assumissem plenos poderes. O que eles agitavam era que as eleições brasileiras tinham sido fraudadas e que era ilegítimo o mandato de Lula. Mas diante da paralisia das Forças Armadas, ou seja, as Forças Armadas, as Forças Policiais Militares de Brasília, não reprimiram o movimento, que se estendeu durante longas 3 horas, o que é um intervalo gigantesco de impotência política, mas tampouco se associaram ao movimento insurrecional e à tentativa de golpe de Estado. Não há outra forma de definir os acontecimentos de domingo, que na sua forma rocambolesca, alucinada, delirante, foi construída de forma contra-revolucionária. O fato é que eles foram derrotados. E na segunda-feira, o governo Lula conseguiu coesionar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e na sequência, ofereceu uma resposta que claramente conquistou hegemonia política. Portanto, é altamente improvável, Mauro, que hoje, quarta-feira, 3 dias depois, sejam capazes de ter uma musculação política, uma força moral, uma capacidade de organização para, em escala nacional, realizar atos significativos. Isto é altamente improvável. De qualquer forma, é prudente, e a prudência na luta política, na vida em geral, tem grande importância. Estar em máxima condição de alerta. Não creio que nós vamos assistir a manifestações importantes. E pode ser que franjas, sectores, segmentos da extrema-direita saiam às ruas, fundamentalmente com uma palavra de ordem que reverbera um pouco o que vocês estavam conversando antes, você com a Helenira, que é a denúncia das prisões. O que de fato surpreende é a audácia do Bolsonaro, de, nestas circunstâncias, através das redes sociais, criar um fato político, aparentemente uma iniciativa da qual já recuou, que de novo, tocar a tecla que ele insistiu meses antes das eleições, de que as eleições não seriam legítimas.
Isso realmente é incrível, literalmente incrível. É quase uma forma de solidariedade política tardia dele com a sublevação do domingo, o que favorece toda a investigação que tenta encontrar um fio de continuidade, um fio de coerência entre o movimento domingo e ele mesmo, como líder político mais expressivo da extrema-direita, como principal responsável pela incitação política, ainda que até o momento não sabemos se é direta ou indireta, mas ele, digamos, está produzindo provas contra si mesmo, o que tem importância do ponto de vista das consequências criminais que possam advir. Me parece mais ou menos claro que o principal desafio político-democrático nesse momento é que Bolsonaro tem que ser investigado e eventualmente condenado, perder os seus direitos políticos. Veremos se não será, inclusive, preso. Uhum. Pode ser que o destino dele seja o mesmo do Trump nos Estados Unidos. Seria muito grave para o Brasil. Bom. Sim. Acho que há uma diferença grande entre o que acontece agora e o que antecedeu o domingo e o domingo, que era, em que pese as advertências. Sexta-feira entrevistei aqui que eu chamo um caçador de fascista, que é o professor Renato Judes, que acompanha redes bolsonaristas e grupos bolsonaristas no WhatsApp há muitos anos, e que na sexta ele falou, vai ter coisa, eles estão armando para Brasília, vai ter coisa grande em Brasília esse fim de semana. Então, no domingo, a gente teve uma mistura de falta de percepção, falta de informação. E interessante, eu passei mais cedo a entrevista que o Lula deu ali na porta do STF, na segunda à noite, e o Lula falando, e ele falou isso na reunião com os governadores também, fomos pegos de surpresa, ninguém esperava que acontecesse no domingo. Ou seja, o governo federal, realmente, a área de informação do governo federal falhou. Então, combinou a falha da informação com a cumplicidade do governo do Distrito Federal, né, que foi protagonista das ações, né, como ficou patente ao longo do tempo. Agora a situação é diferente, né? Gato escaldado tem medo de água fria, tá todo mundo sabendo. Então o Rui Costa já botou todo mundo em alerta, já tinha helicóptero de manhã em Brasília. O interventor Ricardo Capelli convocou uma reunião agora, o secretário nacional de Segurança Pública foi enviado pelo Dino para a reunião. Então, acho que a proteção do Palácio, do Congresso e do STF já foi reforçada agora cedo. Então, acho que não tem mais essa história de ser pego desprevenido e você não tem mais, pelo menos aparentemente, infiltrações, né, nessa esfera institucional de gente que, na verdade, é golpista e que está ali infiltrado, né? Como o governo ibanês, né? Sim, evidentemente o que aconteceu domingo é de máxima gravidade e ocorreu um colapso da capacidade de autodefesa do próprio governo. É simplesmente incrível que numa sociedade como a brasileira nós tenhamos sido surpreendidos por um movimento insurrecional de extrema-direita uma semana depois da posse do governo Lula, considerando que tudo que aconteceu o ano passado no Brasil, simplesmente incrível, que evidentemente é a confirmação, creio que inequívoca, de que uma rede de cumplicidade que envolve o aparelho policial militar do Estado protegeu, ou subestimou, ou em diferentes graus se associou, era cúmplice, protegeu ou ignorou, ou foi superficial. Ali deve haver diferentes graus de responsabilidade, mas é realmente espantoso o que aconteceu domingo, o que demonstra que o novo governo ainda não tem o pleno controle do aparelho policial militar. Por outro lado, é uma confirmação de que há uma questão militar não resolvida no Brasil. Nós sabemos que um dos nossos desafios, eu tenho insistido isso nesse tema, como você lembrou no início da nossa conversa, a desbolsonarização do Estado brasileiro é uma das estratégias chaves
para o destino do governo Lula, o que significa desbolsonarizar. É um novo verbo que nós estamos utilizando. A desbolsonarização significa que é preciso uma limpeza necessário. Durante a dinâmica da Revolução Portuguesa, há quase 50 anos atrás, surgiu uma expressão que era saneamento do Estado da infiltração fascista. Os saneamentos é uma forma também de usar uma metáfora para a ideia de que em posições chaves, ou seja, a ideia de que o Estado ele é um corpo de funcionários civis e militares que ocupam funções em decorrência das suas habilidades. As pessoas são fundamentalmente contratadas através de concurso público, mas em posições chaves do Estado não podem estar com cargos de responsabilidade e direção fascistas. Isso não é compatível com o regime democrático liberal. Porque, fundamentalmente, o fascismo é uma corrente política que é inimiga das liberdades democráticas. Ele tem como objetivo a subversão contra-revolucionária do regime democrático e, portanto, o Estado tem o direito de se defender. Todo governo tem o direito de autodefesa se ele foi legitimamente eleito. E, portanto, o que ocorreu desde domingo é o início de um movimento que eu penso que é justo, é uma iniciativa institucional legítima, correta, de limpeza. Quer dizer, as ordens de prisão, de investigação que saem dos tribunais superiores, fundamentalmente encabeçadas pelo Alexandre de Moraes, são medidas preventivas de autodefesa do Estado. Sim. Só que este movimento é incompleto. Incompleto porque, evidentemente, não pode ser só o Anderson de Moraes e o chefe da Polícia Militar de Brasília que são responsáveis pela impotência, né, ou pela cumplicidade com o levante de domingo. Eu receio, e digo com sinceridade, lamento que seja assim, mas receio que a rede de cumplicidades é muito mais elevada. Nós temos a paralisia do batalhão que deveria defender o Palácio do Planalto, nós temos a decisão do Exército de impedir a entrada da Polícia Militar sobre a liderança do Capelli, do próprio domingo à noite, no acampamento em frente do quartel-general. Então, nós temos fatos que indicam cumplicidade, ou Sim. seja, uma tentativa de algum grau, não uma tentativa, algum grau de associação com o movimento contra-revolucionário do domingo passado. Essa é uma questão, né, Valério, que me parece ter sido, além dessa questão da falta de informação, tudo indica que foi realmente um grande passo em falso do governo Lula, do próprio presidente, a nomeação do José Múcio para ministro da Defesa. Né? Aquela afirmação do Múcio de que o Bolsonaro era um democrata, de que os acampamentos eram democráticos, que ele tinha parentes e amigos nos acampamentos, como que desarmou o governo diante dessa ofensiva fascista. Né? Então, um papel tanto que as reportagens estão aí, né? O PT está esperando que ele renuncie. Ontem à noite o Janot dizendo que ele ia renunciar, depois ele disse que não vai mais renunciar, mas, de fato, a questão militar permanece em aberto e foi um dos vetores, né, dos eventos do domingo. Com certeza, ou seja, o Múcio ele perdeu todas as condições políticas depois do domingo de permanecer à frente do Ministério da Defesa. Lula fez uma reunião com o Múcio na própria segunda-feira com os comandantes das três forças. As informações sobre o que ocorreu nessa reunião são reduzidas. Aparentemente, o Lula teria renovado um voto de confiança no Múcio, mas vazaram para a imprensa informações de que ele estaria insatisfeito com o desempenho do Múcio na primeira semana. Creio que
evidentemente, a situação exige a substituição do Múcio à frente do Ministério da Defesa, e me parece também que as condições nas quais foi feita a nomeação dos novos comandantes das três forças sugerem que, talvez mais do que um representante do governo Lula com as Forças Armadas, o Múcio é um representante do alto comando das Forças Armadas dentro do governo Lula. Bom, se é assim, está errado. Ou seja, não se, as Forças Armadas, elas são uma instituição do Estado, mas elas não podem existir sem comando externo, ou seja, não há legitimidade para uma independência das Forças Armadas em relação ao poder da República. A República é maior do que o Exército, não o contrário. E, portanto, nós estamos diante daquele dilema que é o regime democrático que tem a tutela sobre as Forças Armadas e não as Forças Armadas que têm a tutela sobre o regime democrático. Nós não podemos permanecer indefinidamente nesta situação que perdura já há quase fundamentalmente, mais de 35 anos, desde o fim da ditadura militar, que é que a auto-oficialidade das Forças Armadas, com todos os privilégios que o regime democrático outorgou às Forças Armadas, lembremos que os militares são os únicos que têm uma justiça própria, têm uma previdência própria, ou seja, têm as suas escolas, têm um grau de independência que é completamente desproporcional, é quase uma anomalia, uma peculiaridade brasileira, o grau de independência que as Forças Armadas têm em relação à legitimidade dos poderes da República. Deste sentido, eu creio que é preciso aproveitar a oportunidade, num certo sentido, é um pouco dramático dizê-lo nestes termos, aproveitar a oportunidade, mas as circunstâncias terríveis da conjuntura, do novo momento da conjuntura aberta pela manifestação, pela sublevação, pela semi-insurreição do domingo, ela abre a oportunidade para que o governo Lula comece enfrentando algo que até agora permaneceu tabu, que é a questão militar no Brasil. Isto não pode continuar indefinidamente. Ou seja, nós não podemos viver numa espécie de suspense que as Forças Armadas são intocáveis, senão vai ter guerra civil. No fundo, esta é a ameaça. Exatamente. E está no ar permanentemente como uma espada de Damocles sobre todos os poderes da República. Atenção! Vocês exercem o governo civil, existem eleições, existe a Câmara dos Deputados, tem o Senado, tem o Supremo, mas aqui há um poder que é intocável, que é tema tabu e nem se pode discutir. Não se pode discutir qual é o orçamento das Forças Armadas, qual é o papel delas. É disso. Bom, é preciso desenhar uma linha no chão e dizer isto acabou a partir de agora. A partir de agora, nós não vamos mais aceitar que haja um comandante do Exército que, depois de que a presidência da República, diante de uma sublevação contra-revolucionária, a presidência da República decide impor uma intervenção federal sobre a segurança de Brasília, o interventor Capelli se dirige à porta do acampamento de onde saiu a concentração daqueles que invadiram o Planalto, o Congresso Nacional e Supremo, e há um general do Exército que acha que é Gengis Khan e diz, atenção, só amanhã a partir das 8 horas da manhã. Como assim? Como assim? Quem deu a ordem que o Capelli não podia cercar o acampamento e imediatamente colocar sob ordem de prisão os milhares de fascistas que assaltaram os palácios da República? Quem é esse general? Este general, nós temos que saber quem é o nome, ele tem que ser evidentemente colocado no seu lugar, o que significa, nessas circunstâncias, que tem que ser decretada a prisão preventiva deste general. Ontem, não há outro. São situações realmente que beiram nonsense, é o que você falou, né?
A democracia brasileira tem um limite, né? Não toque com as Forças Armadas. Nós temos hoje esse critério que foi adotado, o mestre José Genuíno questionou aqui mais uma vez essa história de antiguidade, né? Um critério falso. Então, a gente tem hoje um comandante do Exército, o general Arruda, que no seu Twitter, o que já é um negócio nonsense, né? Quer dizer, o que general do Exército tem que ter perfil no Twitter pessoal, entendeu? Já é uma coisa nonsense. O sujeito é comandante do Exército, o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente Lula, e você vai no Twitter dele, ele curtiu até um pouco antes de ser nomeado, posts de ataques a Lula. Chocante, é realmente chocante. Já na própria madrugada da segunda-feira, chegou a STF que a informação daquela obstrução que os blindados fizeram para impedir a PM, os blindados do Exército fizeram de impedir a PM de chegar ao QG do Exército, devia-se ao fato de que havia vários parentes de militares e militares da reserva ali no QG, e foi permitida a fuga deles, né, claro, durante a noite. A gente vê cenas, não é nada secreto, tem nas redes bolsonaristas. A mulher do general Vilas Boas, a esposa do general Vilas Boas, frequentava o acampamento e era tratada como personalidade. Você vê ela lá nos vídeos, selva, entendeu? Então, assim, é um negócio assim... É nonsense. É como você disse, realmente é surrealista, é totalmente surrealista. É de um abuso, é de uma disfarçatez, é provocativo, é puro nonsense. Sim. Agora, basta. Isso não pode continuar, vamos ser sérios. Não pode continuar. Não pode. É preciso dar um basta. Ou seja, vai ser preciso coragem política, aproveitar a oportunidade, porque mudou a relação de forças, Mauro. O governo está fortalecido, mas o governo está muito fortalecido. Eu não sei mesmo se no Planalto tem plena consciência do grau de fortalecimento do governo. Eu vejo, por exemplo, a repercussão da pesquisa Atlas de ontem. Eu estudei, desagreguei os dados, estudei... vamos falar dela um segundo, só que eu vou mostrar. A pesquisa Atlas, eu queria terminar uma conversa falando longamente sobre essa pesquisa, que é uma preocupação. Só antes disso, queria te falar uma coisa. Há um sentimento nas ruas dos movimentos sociais, dos movimentos populares, as massas da esquerda, porque há massas de esquerda democráticas, de que não dá para o governo Lula conciliar, né? Esse grito espontâneo. Valério, não foi uma diretriz do PSOL, eu sei, não foi diretriz do PT, não foi de ninguém. Aquele grito diante do parlatório na posse do Lula, e que depois ecoou, eu mostrei ontem aqui na segunda-feira manifestações muito maiores na segunda-feira em defesa da democracia do que as ações golpistas lá em Brasília. Essa coisa do grito do sem anistia foi o grito central, me surpreendeu na posse do Lula. Por que o grito não foi Lula? O grito foi sem anistia. Então, há uma percepção, me parece, das massas democráticas desse país de que a ausência de punição, a ausência do limite pode nos levar para uma encalacrada, né? Acho que isso é uma questão... Totalmente espontâneo. Como você diz. Eu falo pelo PSOL, tenho absoluta certeza, porque organizar uma caravana a Brasília, nós sabemos como é que se faz. É difícil organizar uma caravana a Brasília, Mauro. Colocaram a capital da República a 1.000 quilômetros das grandes cidades brasileiras. 1.000 quilômetros! 1.000 quilômetros se atravessa metade do continente europeu. Metade. A gente, como vive num país continental, a gente às vezes perde o sentido das proporções do que são as distâncias. Ou seja, nós estamos falando da posse do Lula de largas e largas dezenas de milhares, de longe a maior manifestação popular depois da eleição de um presidente no Brasil, ao longo, digo com certeza, ao longo, e tendo sentido das proporções do que era o Brasil antes de 64, quando ainda era um país muito rural, de longe a maior manifestação popular diante da posse de um presidente da República, veio de baixo para cima.
veio de fora do governo para dentro do governo. É uma movimentação real, claro, de um setor mais consciente, mais organizado, é uma vanguarda militante. As pessoas foram a Brasília porque queriam muito ir a Brasília. E muita gente que queria não conseguiu ir. Por quê? Porque tiveram que pagar o ônibus, havia o problema de onde ficar em Brasília, ou ir e voltar sem permanecer em Brasília, uma dificuldade logística gigantesca, não é uma coisa simples. Organizamos mal, vamos dizer as coisas como são, temos que também fazer o balanço. Podia ter ido o dobro, se tivéssemos construído um imenso acampamento para garantir alojamento, como já fizemos coisas parecidas. Sim. Por exemplo, o Fórum Social Mundial foi organizado uma logística de acampamento, com água potável, com banheiros. As pessoas, nem todo mundo tem 22 ou 23 anos e consegue ficar de pé debaixo de um sol a pino com sensação térmica de mais de 40 graus, com pouca água. Havia, enfim, imensas dificuldades logísticas. E veio de uma o que podemos dizer, o amadurecimento de um aprendizado histórico, a palavra de ordem do Sem Anistia, que é a expressão de uma maturidade, a compreensão de que subestimar o bolsonarismo foi o erro mais grave que cometemos ao longo de todos os últimos anos, que existiu realmente no Brasil o perigo de um longo inverno siberiano, ou seja, existiu o perigo de uma ditadura, o perigo de um regime autoritário, o perigo de um golpe de Estado, que não era somente uma retórica, que temos uma extrema-direita com capilaridade nacional, com implantação social, que tem o apoio, é preciso relembrar, da massa da burguesia, que deslocou as camadas médias também para o seu lado, que dividiu a classe trabalhadora. Portanto, temos quando se diz o Sem Anistia, o que aquelas dezenas de milhares estavam lembrando ao Lula e ao novo governo é que é preciso desbolsonarizar o Estado brasileiro. Tem que desbolsonarizar o Estado brasileiro. Nós vamos ter que fazer um grande saneamento. E isso não pode parar na porta dos quartéis. As Forças Armadas, elas não podem permanecer incólumes à gravidade do que aconteceu nos últimos anos, né? Estamos falando de milhares de oficiais militares com postos de gestão no governo Bolsonaro e, portanto, responsabilidades associadas aos crimes que foram ordenados a partir da sala do Bolsonaro, mas, inclusive, como nós vimos de forma dramática no domingo passado, a cumplicidade com ações contra-revolucionárias, semi-insurrecionais, insanas, delirantes, demenciais. O que nós estamos vivendo nos últimos dias no Brasil, Mauro, a nossa geração não viu. Isto é demencial. Não. Isto é muito mais grave que o atentado ao Rio Centro. Lembra do Rio Centro, a bomba? Ou seja, e depois de domingo, você viu qual é a reação das redes bolsonaristas? Não, o que aconteceu no domingo foi a esquerda. Foram infiltrados de esquerda que manipularam os patriotas bem-intencionados que só queriam denunciar que a eleição do Lula foi fraudulenta. E é espantoso o fenômeno que os especialistas em psicologia social denominam de dissonância cognitiva. É incrível como o envenenamento ideológico faz com que milhares e milhares de pessoas sejam dominadas por um surto coletivo de alienação, ou seja, um descolamento com toda a realidade, e passam a acreditar. Nós todos temos alguma relação com algum colega de trabalho, eventualmente algum familiar que passou para nós. Eu recebi. Não, foi a esquerda que invadiu o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo. Não foi a extrema-direita. Como assim? Como assim? E, no entanto, é apoiada nesta disputa de consciência,
que agora os jornalistas chamam de disputa de narrativa, que estão tentando convocar as manifestações de hoje. É realmente uma luta política implacável e cujo desenlace depende de manifestações, e eu quero frisar, o que aconteceu segunda-feira foi emocionante. Eu não pude ir, como você sabe, acabei de sair do hospital no domingo, não tem como subir e descer escadas com facilidade, mas acompanhei, porque muitos amigos e camaradas meus, e enfim, as correntes com as quais estou associado, o Sol, ajudaram a organizar. Foi emocionante, ou seja, nós estamos falando de seguramente muitas largas dezenas de milhares de pessoas na Avenida Paulista. Eu estimo umas 50 mil pessoas. Umas 50 mil pessoas de um ato convocado com poucas horas, na verdade, né? Sim. Que foi isso, um ato convocado literalmente da noite do domingo para segunda-feira, seguramente algo acima de 50 mil pessoas, ou seja, 5 vezes maior do que em Brasília, totalmente auto-organizado, digamos, é uma convocatória feita essencialmente através da internet, mas não foi só Brasília. Nós ainda estamos levantando as informações, Malu. Nós estamos dizendo que segunda-feira foi um dia nacional de mobilização. Porto Alegre foi impressionante. Porto Alegre não pode parar. Quer dizer, o desafio agora é organizar o Dia Nacional de Resposta. Começamos as sinalizações de que poderá ser domingo, não é isso? Precisamos continuar sem apoio nas ruas. Não é possível que, por via institucional, se faça a cirurgia democrática que é indispensável para proteger as frágeis liberdades democráticas, que é o principal legado que a nossa geração deixou para a juventude de hoje. Nós sonhávamos transformar o Brasil, nós sonhávamos com o socialismo, mas o que nós conquistamos, fundamentalmente, foi a preservação das liberdades democráticas, que são essenciais para poder fazer todas as outras transformações. Mauro. Eu vou fazer uma pontezinha aqui, porque tem uma breaking news, como o pessoal diz, né? Notícia de última hora, acaba de sair, realmente muito relevante. Não tem nada a ver com a política. Todos os voos dos Estados Unidos estão cancelados, pelo menos até 11 horas da manhã, depois de uma falha grave no sistema de um dos sistemas de controle de voos dos Estados Unidos. Olha que interessante. Todos os voos ficam no chão até 9 horas no horário da Costa Leste, 11 horas de Brasília. Olha essa imagem aqui dos satélites, os aviões todos no solo lá nos Estados Unidos. Impressionante. Não tem nenhum avião no ar nos Estados Unidos neste momento. Alguma explicação já ensaiada? Não, é uma falha num sistema, não se sabe ainda exatamente, foi queda de um dos sistemas de controle aéreo lá dos Estados Unidos. Estão ainda investigando a dimensão desta falha. Mas aí eu queria, a partir lá dos Estados Unidos, você fez uma menção rápida aqui, lateral à questão do Trump, a gente vê a dificuldade, as evidências, a CPI lá da Câmara dos Representantes, do Congresso dos Estados Unidos, ou equivalente a uma CPI, mostrou a farta o envolvimento direto do Trump com a invasão do Capitólio. Ela foi menos grave do ponto de vista da dimensão, porque foi só um poder, aqui foram os 3 poderes, mas teve mortos, né? Desse ponto de vista, teve mortos. Ela ficou restrita ali ao Capitólio, aqui no Brasil não foi só apenas lá, a gente viu outros lugares do Brasil em que aconteceram, mas não se conseguiu punir o Trump. O Trump tem risco de ser candidato a presidente, depois de ter feito tudo o que fez, e me parece que a inserção político-social do Trump é um grande obstáculo para essa punição mais assertiva. E aí me surpreendeu, ontem fiquei muito impactado com essa pesquisa da Atlas. Eu separei 2 telas aqui, mas você vai falar mais longamente dela, né, sobre os golpes. Na sua opinião, Lula venceu de fato a eleição, ganhou mais votos do que Bolsonaro? Sim, 56,4%. Não, 39,7%, 40%. Sim. 40%, não sei, 4%. Se a gente olhar apenas para os votos no Bolsonaro, gente, é importante não confundir, né? Bolsonarista é uma coisa. Quem votou em Bolsonaro não é necessariamente bolsonarista, é um eleitor do Bolsonaro. Assim como quem votou em Lula não é um lulista necessariamente, né?
Mas entre os eleitores do Bolsonaro, 90% acha que o Bolsonaro teve mais votos do que o Lula. E a outra pergunta é: você é contra ou a favor de uma intervenção militar para invalidar o resultado da eleição presidencial? 54% contra, 37% a favor. No eleitorado de Bolsonaro, 81% a favor. Fiquei muito impactado. Mostra o tamanho da encrenca que a gente está metido, né, Valério? Bom, Você olhou em detalhes, né, essa pesquisa? Fala. Exatamente. Ou seja, vamos ver mais pesquisas, mas creio que a informação da Atlas ela é uma sugestão. De novo, sou muito prudente contra a onipotência, ou seja, o perigo da onipotência é que a gente... Bom, eu tenho defendido a ideia que o bolsonarismo é um movimento de extrema-direita muito perigoso, que tem base burguesa, tem audiência na camada média, dividiu a classe trabalhadora, deve ser levado a sério, deve ser combatido de forma implacável. Vem uma pesquisa como esta e confirma o que eu penso, há aquela armadilha da mente humana, que é a vaidade, que é dizer, opa, isto está confirmando que eu tenho razão. Então, primeiro critério metodológico: desconfiar das suas próprias ideias, ser crítico em relação a si mesmo, porque malucos que acham que são clarividentes e têm iluminação messiânica, do Brasil está cheio, né? O Brasil, para messianismo e teoria da conspiração, inclusive na esquerda, infelizmente não é incomum. Tá, mas fazendo este alerta metodológico de humildade diante da informação que temos e saber o que não sabemos. Então, vamos começar ou seja, quero refrisar, nós sabemos pouco ainda sobre o que nós podemos chamar o que é a dinâmica interna deste movimento da extrema-direita. Ainda sabemos pouco, há pouca informação sobre isso. Sim. Mas é bom saber que não sabemos. Isto posto, a pesquisa é muito preocupante, porque o dado relevante é que nós temos quase 4 em cada 10 brasileiros que considera que as eleições são fraudadas, e temos quase 4, um pouquinho menos, mas muito próximo, 4 em cada 10 brasileiros que seriam a favor de uma intervenção militar. Exatamente, obrigado, essa é a folha importante, a favor de uma intervenção militar, ou seja, existe apoio ao movimento de sublevação, de semi-insurreição do domingo. Há uma outra folha que diz que 75% eram contra o movimento de sublevação. Mas, enfim, nós estamos falando, digamos, de um núcleo duro bolsonarista que não é muito menor do que entre 12% e 15%, se nós pensamos a série de pesquisas ao longo dos últimos anos, de diferentes institutos. Nós estamos falando de um núcleo político de extrema-direita bastante consolidado, de 25%, e agora nós estamos falando de 40% que consideram legítimo um golpe de Estado e uma intervenção militar. São diferentes camadas, você veja, estou desagregando os dados e considerando não só esta pesquisa, mas outras, mas um núcleo fascista com peso de massas entre 12% e 15%, uma corrente de extrema-direita que aderiu a valores que não é somente, digamos, um apoio político ao Bolsonaro, é o apoio a um programa político de extrema-direita, é um movimento cultural político que está dizendo: queremos menos impostos, queremos menos direitos, queremos a preservação da supremacia branca, queremos a preservação do domínio patriarcal sobre a sociedade, queremos um Brasil que é essencialmente o país dos eurodescendentes, né? Um pouco como a Helenira dizia, a ideologia que há no Sul, né? O Sul é o meu país, ou seja, o meu país não é... O meu país é um país branco, o meu país não é o país dos negros, dos nordestinos, dos indígenas. Então, machismo patriarcal, arcaico, retrógrado, racismo visceral, homofobia delirante,
Nós estamos falando de um movimento político-cultural que defende governo militar, intocabilidade da propriedade privada, destruição dos direitos sindicais, sociais, da classe trabalhadora. É uma corrente que aderiu a valores, 1/4 da população. E depois nós temos 40% que não reconhece a derrota eleitoral e que quer a ditadura militar, quer um governo militar. Então, nós estamos falando, de fato, de uma base social de massas que, estratificada em linguagem marxista, significa que tem peso na massa do pequeno e do médio empresariado, esse pequeno e médio empresariado que se organiza através de clubes como Lions, de fraternidades como a maçonaria. Nós estamos falando de camadas médias de proprietários de imóveis que têm 1, 2, 3 aluguéis, que permite manter uma situação de relativo privilégio, ainda que uma vida mais ou menos plebeia. E nós estamos falando, e infelizmente, isso para a esquerda é o mais dramático, de uma parcela da classe operária, de uma parcela do mundo do trabalho assalariado, que ideologicamente, por diferentes razões, que agora não teríamos condições de explorar e investigar de forma mais profunda, mas que, no fundo, para o que nos interessa é que a estratégia de transformação do Brasil é o mais importante. Nós não vamos mudar o Brasil sem a unidade da classe trabalhadora com o mundo da pobreza. Isso não é possível. Aliás, não vale a pena lutar pelo poder se não tivermos o apoio da classe trabalhadora e do mundo oprimido e explorado no Brasil. O poder não faz sentido pelo poder, Mauro. A esquerda não luta pelo poder. Nós queremos a luta pelo poder, queremos instinto de poder na classe trabalhadora, sim, instinto político para mudar a vida das pessoas, para as pessoas trabalharem menos, para viverem melhor, para que o piso da remuneração do trabalho seja muito mais alto e para que o teto da remuneração do capital seja muito menor, seja reduzido de forma vertiginosa e abismal para que haja mais justiça, mais liberdades, mais educação, mais cultura, mais esporte, para que as pessoas sejam menos infelizes. Esse é o sentido da luta da esquerda. E, para isso, é necessária a unidade da classe trabalhadora. Agora, o que a pesquisa mostra é que Bolsonaro acredita que o seu destino será o do Trump, que os seus direitos políticos são intocáveis, que ele vai poder concorrer em 2026, que ele seria o líder insubstituível da direita, da extrema-direita no Brasil, que nós teríamos esta anomalia, que é que a corrente mais conservadora na sociedade é liderada por um neofascista. É uma anomalia isto. Como você recorda, e tem toda a razão, e nós temos outras pesquisas, quando a gente desagrega as informações, confirmam, a extrema-direita cresceu muito no Brasil, mas Bolsonaro chegou a praticamente metade da votação. A vitória do Lula foi muito estreita. Ainda que a hegemonia política cultural da esquerda brasileira tenha crescido ao longo, fundamentalmente, do ano de 2021, em função do impacto da pandemia, e ao longo de 2022, em função da pressão inflacionária, enfim, de toda a tragédia ambiental, econômica e social que nós acompanhamos. Houve uma mudança, uma inflexãozinha favorável na relação social de forças. O certo, entretanto, é que Bolsonaro acredita. Se o Trump continua incólume, por que eu teria um destino diferente? Bom, é isto que não pode acontecer. É isso que não é razoável num país como o Brasil. Nós temos que ser conscientes de que não há tarefa política mais importante para o governo Lula do que a desbolsonarização do Estado brasileiro. Isso não é possível sem que o Bolsonaro seja pessoalmente, individualmente, responsabilizado pelos crimes de responsabilidade, porque ele perdeu o foro privilegiado. E eu tenho a esperança de que nós caminhamos nessa direção. Eu tenho a esperança de que, ao contrário do Biden, a mão do Lula não vai tremer. Não seria justo deixar de dizer que a iniciativa do Alexandre de Moraes dos últimos 2 dias merece todo o nosso apoio. Temos que dizer as coisas como são. Ou seja, teve muita importância
o deslocamento do Ibanez, ainda que por um período curto, mas a iniciativa domingo à noite foi muito importante, porque isso desmoraliza a extrema-direita, mostra vocês não são intocáveis, não podem cometer crimes de responsabilidade e a pensar que vão acordar no dia seguinte e não vai acontecer nada. Não, Ibanez saiu. Tá certo que a sua vice não é muito melhor, porque era uma das líderes das mulheres com Bolsonaro, mas a responsabilidade era dele. Então, sim, a iniciativa do Moraes e depois a iniciativa de dar ordem de prisão para o Anderson, que é diretamente escandaloso o que aconteceu com este ex-ministro do Bolsonaro. É algo inacreditável, a empáfia, é provocativo. Sai do Ministério da Justiça, vira secretário de Segurança do Distrito Federal, intervém para liberou geral e vai de férias para os Estados Unidos encontrar alegremente o Bolsonaro. É simplesmente surrealista, uma provocação aberta, mas o dilema fundamental que nós temos, de fato, é o destino do Bolsonaro. Não sejamos inocentes. Sim. A questão fundamental é se o endereço... Não haverá desbolsonarização se o Bolsonaro permanecer incólume com seus direitos políticos intactos para poder liderar a oposição dos próximos 4 anos como se fosse como se ele não fosse uma anomalia, como se não tivesse acontecido a tragédia dos últimos 4 anos. Espera aí, um minutinho. Teve a CPI da investigação da Covid, não foi liderada por radicais de esquerda. Vamos ter sentido das proporções. A Simone Tebet, o Osmar da Amazônia, o Renan, são representantes orgânicos, diferentes frações da classe capitalista no Brasil. O Renan foi presidente do Senado, é o herdeiro de uma das oligarquias rurais que são típicas do Nordeste brasileiro. Não é um radical anticapitalista. Uhum. Não é disso que se trata. Sim. Quer dizer, nós estamos um pouco envenenados por um discurso de extrema-direita que considera que o PSDB defende o socialismo. Espera aí, o que aconteceu no mundo para que alguma pessoa normal aceite a premissa de que o partido que durante 35 anos, não foram 35 meses, não foram 35 semanas, 35 anos, Mauro, o intervalo de uma geração, foi o máximo representante dos interesses estratégicos do capitalismo e assumiu as maiores responsabilidades de gestão do Estado capitalista, agora estava liderando, e nós estávamos todos distraídos, não sabíamos, uma transição ao socialismo. Este discurso que exige não uma febre de 37 graus, 38 graus, exige um estado febril de 38, 39, 43 graus de descolamento da realidade, encontra audiência em pelo menos 1/4 da população e tem mais 15% que flertam com estas ideias delirantes, completamente descoladas da realidade, alucinadas, que, portanto, não fazem sentido, mas respondem, têm apoio, por quê? Porque respondem a uma necessidade subjetiva, é a luta de classe. Uhum. Há frações das camadas médias, há segmentos na grande burguesia brasileira, na grande, média e pequena burguesia brasileira, que se sentem angustiadas diante da eleição do Lula. Uhum. Se sentem angustiadas diante da possibilidade de que alguns dos seus gigantescos privilégios sejam moderadamente limitados. Porque é disso que se trata. Não é um governo de impulso revolucionário anticapitalista. Veja, o PSOL é um partido de impulso revolucionário anticapitalista. O PT é um partido com base na classe trabalhadora e um impulso de reforma e regulação do capitalismo selvagem que existe no Brasil. Social-democrata, né? Um partido, digamos, que faz parte deste tronco social-democrata. E, no entanto, prevalece na massa da burguesia uma espécie de pânico anticomunista de que a regulação do cadastro dos beneficiados pelo Bolsa Família, de que a garantia
de um piso nacional da enfermagem, um piso nacional dos professores, ou que um compromisso de desmatamento zero na Amazônia, ou que uma política de compensação e reparação que passa por políticas afirmativas de defesa de cotas, de acessibilidade à educação, ao trabalho para a população negra. Isto tudo aparentemente parece a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, a tomada do Palácio de Inverno, o governo bolchevique, o anticapitalismo, a Revolução Mundial, o socialismo. É como se Lenin e Trotsky, de repente, tivessem ressuscitados e são as mentes inspiradoras da esquerda brasileira. Oxalá fosse assim, não é? Pessoal, vamos ter senso das proporções. As coisas estão realmente muito graves, porque há um movimento fascista no Brasil. E o que nós temos é que... De massas. De massas. E que nós temos é que derrotá-lo. E isso passa por continuar nas ruas. Por isso, de novo, muita emoção com segunda-feira à noite. Eu recebi muitos relatos de gente da minha geração, naturalmente, porque são mais próximos, mas imagino que não tenha sido diferente entre os mais jovens. Gente muito emocionada na segunda ao dizer somos muitos. É 9 de janeiro. No Brasil não acontecia nada entre o Natal e o Carnaval. Na rua, 50 mil, na Paulista, alguns milhares na Cinelândia. Sei que foi assim em Salvador, em Porto Alegre. Imagino que tenha sido também em outras capitais, as pessoas emocionadas. Nós estamos aqui. Nós não saímos das ruas sem anistia, nenhum passo atrás. Desta vez não vamos perder a oportunidade, vamos para cima deles. Desbolsonarizar, punir, prender, procurar mais informação, descobrir quem financia e quebrar as pernas deste movimento que, em grande medida, é oculto, porque ocorre de forma mascarada através do Telegram e de outras redes sociais, mas que é decisivo para desmoralizá-los. Abriu-se uma oportunidade, Mauro. O medo mudar de lado. É isso aí. O medo mudar de lado. É uma oportunidade, não podemos perdê-la. Valeu. Grande Valério Arcari. Obrigado ao Manuel mandar aqui. Ilustre Arcari, temos uma seita do clã bolsonarista formada por Edir Macedo, Malafaia, Malta e outros, razão pela qual tem que retirar os líderes da sociedade. Obrigado, Manuel, obrigado. Agradeço também ao Werner Piana, que chega como novo membro, e agradeço a Valério Arcari. Estou vendo você super bem, super recuperado. Ótimo, bom te ver. Vamos nos encontrar nas ruas, então, aqui e nas ruas. Tá bom? Obrigado, Mauro. Sim, estou me recuperando. É uma cirurgia própria da minha etapa na vida, né? Hérnia inguinal e próstata, mas correu bem. E, claro, preciso de alguns dias de repouso, de convalescença, mas estou bem, obrigado. Legal. Logo, logo nos vemos na rua. Oxalá. Abração. Tchau. Aquele abraço. Obrigado.